Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu amigo. Nunca esqueçamos que a frase mais poderosa deste planeta é o Senhor te abençoe. Quando lemos lá no livro de Número, Deus abençoando a nação de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então você observa ali que as bênçãos de Deus sobre o Monte Gerizim. Deus te abençoe. Eu era criança e eu tomava a bênção da minha mãe, da minha avó. Eu estive recentemente em Macapá. Eu tenho primos meus que são bem mais jovens, me chamam de tio e tomam bênção. Deus te abençoe. E a gente, sem saber, já pronunciava esta frase, que é a mais poderosa do planeta. E o nome mais poderoso chama-se Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Deus tem me dado esse privilégio. Algumas vezes temos expulsado muitos demônios de muitas pessoas. São muitas experiências ao longo desses anos de vida. Eu nunca experimentei expulsar um demônio no nome de Maria, no nome de José. Eu nunca experimentei expulsar no nome de Buda, de Confúcio, porque eu tenho medo de não dar certo. Agora, o nome de Jesus não tem chance. O demônio tem que sair ou sair mesmo, porque esse nome tem poder. Jesus foi quem falou isso. Em meu nome expulsarão os demônios. Creia você no nome do Senhor Jesus. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Eu quero gravar uma mensagem aqui. E o tema desta mensagem, eu espero que ele venha impactar a tua vida. O tema desta mensagem: o que eu levo comigo quando eu morrer? Essa é uma pergunta. O que você vai levar com você quando você morrer? Eu ontem estava vindo do intervalo do meu trabalho. Eu trabalho em ônibus rodoviário. E eu estava esperando um ônibus para vir para minha casa para o meu intervalo. E passou um ônibus de uma outra empresa. E tinha um cidadão ali, mais ou menos dos 40 anos. Uma pessoa que a gente sabe que é um trabalhador, uma pessoa de bem. E essa pessoa fez sinal, o motorista do ônibus parou. E o moço pediu uma carona e ele não deu a carona para aquele moço. Seguiu seu caminho. Eu percebi que aquela pessoa ficou muito triste. Em seguida veio o ônibus que eu ia pegar, que é de uma outra empresa. E eu fiz sinal, o rapaz parou, eu entrei. E o moço foi pedir uma outra carona. E esse motora não deu a carona para aquele homem. Eu fiquei muito triste com aquela situação. Isso, nós que temos amor de Deus no nosso coração, isso nos machuca, né? Uma carona, uma simples carona. Uma hora dessa, aquele motorista vai morrer, não vai levar aquele ônibus com ele. Quem sabe até a empresa, mais cedo ou mais tarde, vai demitir ele, ou ele vai se aposentar. E custava dar uma carona para aquele pai de família, para aquela pessoa. E aí, quando eu vim no ônibus, eu vim sofrendo, porque não paguei a passagem daquele rapaz. Eu deveria ter pago a passagem daquele moço, R$ 4,80. E eu vim em casa, cheguei em casa com a minha alma dilacerada, chorando por dentro a falta de amor das pessoas. E aí esta mensagem, desde aquele momento veio, né? O que eu vou levar quando eu morrer? Você já pensou nisso? Mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Não importa se é novo, se é velho, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. A morte vem a todos. A gente não gosta de falar na morte, mas é uma realidade. Até vejo muitos pregadores aí triunfalistas no altar dizendo: eu não temo a morte. Mas deixa alguém colocar uma 765 na cabeça dele. Se ele não vai se tremer todinho os seus lombos, as suas pernas vão tremer. Se ele não vai pedir misericórdia para aquela pessoa. Não vai dizer: olha, eu tenho a minha mulher, eu tenho meus filhos, eu tenho uma vida pela frente. Vai fazer tudo para escapar da morte. A pessoa teme a morte, tá? Essa ideia de dizer que não teme a morte, por que então que as pessoas viajam quilômetros e quilômetros fazer um transplante de rim, transplante de outro órgão do seu corpo? Porque não quer morrer. Se não quer morrer porque tem medo da morte. Se você não tem medo da morte, então quando adoecer, não chame o médico, não chame a SAMU, certo? Nós, como seres humanos, naturalmente, não tem como a gente não ter o pavor da morte. Queira você aceitar ou não, essa é a realidade da vida. Eu quero, neste momento, trazer uma palavra de Deus sobre isso. O que eu levo quando eu morrer? O que vai me acompanhar além do túmulo?
que vai acompanhar você além do túmulo. Você pode ter uma casa boa, uma mansão, você pode ter carros de luxo, você pode ter ouro, joias preciosas. Quando você morrer, ela não vai acompanhar você. Então, medite nessa palavra, nessa frase. O que eu vou levar quando eu morrer? Há poucos dias eu vi um deputado aí, que inclusive é pastor, e ele colocou um dente de porcelana de 120 mil reais. Quantas pessoas ele poderia ajudar? Não estou dizendo que é um erro você fazer isto, mas na hora que esse abençoado fechar os olhos, eu tenho certeza que se a mulher dele estiver viva, os filhos, a primeira coisa que vão dizer quando chegar no IML é para tirar aquele dente. Vou até esquecer que ele é um morto. Porque se ele não fizer isso e cair no ouvido dos bandidos, eles vão tirar esse dente de porcelana lá na sepultura. É assim que acontece. Porque ninguém leva nada deste mundo. Nunca esqueça disso. Fazer o bem sem olhar a quem. Foi por isso que Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo assim, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem querer nada em troca. Este é o verdadeiro amor que Deus quer de mim e de você. Eu vou ler um texto aqui de Apocalipse, depois vamos seguir num breve comentário aqui da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 14, e o versículo 13 diz assim, o livro das Revelações. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que vai nos acompanhar além do túmulo são nossas obras. Mas o texto aqui está se referindo a quem? Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, os que dormem no Senhor. Uma tradução diz dorme, outra diz os mortos no Senhor. Aqueles que morrem em Cristo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz que a morte do justo, ela é preciosa aos olhos de Deus. Quando a Bíblia está tratando aqui, o nosso irmão João, nesta revelação que Deus deu a ele está se referindo exatamente aos que dormem no Senhor, os que morrem em Cristo Jesus. Não está se referindo àquelas pessoas que durante toda a sua vida viraram as costas para Deus, não creram no sacrifício vicário de Jesus Cristo, não entregaram a sua vida ao Senhor e não viveram uma vida de santo temor a Deus. Então, aqueles que seguem a Deus, sim, a Bíblia diz: pois as suas obras o acompanham. As nossas boas obras, essas boas obras que são muito importantes aqui, fala-se do amor, este amor que Deus colocou no nosso coração é derramado por meio do Espírito Santo, a bondade, a generosidade, a fidelidade a Deus, a fidelidade às pessoas que estão na nossa volta. Você é fiel às pessoas que estão à sua volta. Nós temos no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, um texto muito interessante ali, que o nosso irmão Lucas narra, é o único dos 4 evangelhos que narra. A Bíblia diz que havia um homem rico. A Bíblia diz que esse homem vivia regaladamente, esplendidamente. A Bíblia diz que esse homem vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. A Bíblia não menciona o nome dele, mas diz que ele era um homem rico. Diz que era um homem que vivia dentro de uma luxúria fora do normal. Mas a Bíblia diz que jaz à porta desse homem havia uma outra pessoa. O nome dessa pessoa chamava-se Lázaro. Nós temos 2 Lázaros na Bíblia. Nós temos esse Lázaro da parábola, que viveu possivelmente nos dias de Moisés. E temos o outro Lázaro, aquele de Betânia, que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que aquele mendigo estava na porta daquele rico. A Bíblia diz que os cães vinham lambiam as suas chagas. Ele era coberto de chagas. Você vê aqui um paralelo na vida deste homem, o justo e o ímpio. O ímpio vivia uma vida regalada esplendidamente, usava as roupas mais caríssimas da época, tinha muitos empregados, não sabemos que fonte de renda era daquele homem, mas a Bíblia diz que ele era um homem rico, vivia regalado esplendidamente, e a Bíblia diz que esse mendigo desejava, a Bíblia não diz que ele comia,
ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. A única coisa que este mendigo tinha era a chaga no seu corpo. E a outra coisa interessante, a Bíblia diz que os cachorros vinham e lambiam as suas chagas. Você vê aqui neste texto que o próprio cachorro tinha mais carinho com esta pessoa mendiga do que o rico. Mas a Bíblia diz que morreu quem? Morreu primeiro ali o mendigo. A Bíblia diz que ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Que privilégio, que privilégio. Mas em seguida o rico morreu. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. A gente já vê uma diferença muito grande aí. Um foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Aquela pessoa mendiga. Eu não estou dizendo para você que apenas os pobres serão salvos, não. Quando nós lemos lá que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres, mas está servindo aos pobres de espírito, não quer dizer financeiramente. Você pode ser um rico e ser salvo, se entregou a sua vida a Cristo, se é uma pessoa generosa. Nós temos na Bíblia muitos homens abençoados, afortunados, que nem a pessoa de Abraão, que só naquela guerra levou 318 escravos, seus servos seus, para ir resgatar o seu sobrinho Ló. Você observa que ele levou 318, mas ficou um número bem maior cuidando dos seus bens. Não ia levar todo mundo, deixar as pessoas desprotegidas. Deus era com Abraão. A Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão. Mas aqui eu anotei aqui algumas coisas importantes sobre este texto. Em primeiro lugar, quando ele fala da morte, a Bíblia diz que quando morreram, o rico foi para o inferno. Numa tradução lá aparece Hades, porque foi no grego, Hades. Lá do Hades ele levanta os olhos e vê Abraão. E vê quem? Lázaro. O mendigo Lázaro, que era mendigo, agora está nos braços afáveis do nosso irmão Abraão. E ele se dirige, pai Abraão. Veja bem, esse moço ele era judeu, porque ele chama Abraão de pai. Abraão havia existido há muitos anos antes de Moisés. Esse moço aqui, esse rico, ele viveu nos dias de Moisés. Porque como você vê no diálogo que ele tem ali com Abraão, né, ele queria retornar. Olha, eu ainda tenho 5 irmãos na terra. Quem sabe a gente vai lá informar eles para que não venham para esse lugar de tormento, para que vão dar testemunho. Abraão disse, olha, há um abismo entre nós e vós. Quem está daqui não pode passar para lá e quem está de lá não pode passar para cá. Lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, mas quem sabe se for um dos mortos lá. Abraão disse, olha, se eles não crêem nos vivos, muito menos crerão se o morto ressuscitar. Você vê aqui, aquele moço queria escapar de uma forma ou de outra daquele lugar de tormento. E não saiu de lá. Tem pessoas, denominações, lideranças aí informando que o inferno não existe. Se o inferno não existisse, não teríamos 23 referências na Bíblia sobre o inferno. Ali no livro de Salmo 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Uma tradução diz, aqueles que desobedecem a Deus. Então, quando a gente olha para o inferno, as pessoas estão ou no céu ou no inferno, que hoje estão no paraíso celestial, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo vão para o paraíso celestial. Aquele moço disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Após a morte e ressurreição de Cristo, este lugar que era cheio de Abraão chama-se paraíso celestial, a morada dos que morrem em Cristo, que é um repouso para o povo de Deus, e ficam ali até o dia do arrebatamento. Mas lá, tanto os que estão no paraíso, dormindo, aguardando a vinda de Cristo, né, estão conscientemente, porque após a morte, tanto no inferno ou no paraíso, as pessoas estão conscientemente. A segunda coisa, a realidade do tormento no inferno é uma realidade. A terceira coisa que eu notei aqui, a ausência de uma segunda oportunidade de retornar. Depois que vai, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, verso 27, e como os homens estão ordenados a morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. A quarta coisa, a impossibilidade, a comunicação entre mortos e vivos não existe. O morto morreu e está falando pela boca de alguém. Tá? Então nunca acredite nessa mentira. E uma das coisas importantes aqui, nós vemos duas realidades aqui diferentes. Um rico, o outro era pobre.
nós vimos também duas mortes diferentes. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto que o outro foi sepultado. Dois destinos. O seio de Abraão, que usa o paraíso celestial, o inferno. O que eu levo quando eu morrer? Seja generoso. Faça o bem sem olhar a quem. Se alguém se aproximar de você e Deus tem abençoado a tua vida e você não tem um coração generoso, é uma pessoa avarenta, a partir de hoje seja uma pessoa generosa. Compartilhe. Faça tudo para ajudar alguém, porque ali diz que as obras nos acompanharão. As obras de quem? Do justo. Dos ímpios, morrendo ímpio, a Bíblia diz que perece tudo com ele. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo.